Olha que pancada! Ontem foram 26 minutos do Jornal Nacional batendo forte no Bolsonaro. Tanto na área da pandemia como na área econômica, só que mais na área da pandemia. Ontem, o ministro Pazuello, ministro da Saúde, ele foi massacrado no Senado. Ele foi convocado no Senado para explicar os crimes dele, do Bolsonaro, na pandemia. E, ele teve que escutar os senadores chamando o Bolsonaro de genocida, de assassino, de criminoso. Ele teve que escutar os senadores narrando todos os crimes, fazendo as perguntas, fazendo acusações a ele, mas principalmente ao Bolsonaro. Ele estava acuado, você vê a cara de medo do general Pazuello, ele estava acuado, com muito medo. Por quê? Porque já há assinaturas para a CPI da pandemia lá no Senado, que é uma CPI que vai bater forte no Bolsonaro. Inclusive com gente do Centrão que assim, em teoria estão com o Bolsonaro, mas não estão, porque assinaram a CPI. O Rodrigo Pacheco está dando para o Bolsonaro um gás. Qual é o gás que ele está dando para o Bolsonaro? Ele falou que até quinta-feira, é o que se diz em Brasília, até quinta-feira da semana que vem ele não vai instalar essa CPI ainda. Então o Bolsonaro ele tem 6 dias para tentar convencer pelo menos 5 senadores a retirarem as assinaturas da CPI. Vai ser uma tarefa muito difícil. O Bolsonaro vai ter que negociar e vai ter que pagar bem para que se retire essas assinaturas. Eu não sei se o Bolsonaro vai conseguir. Então é isso que está acontecendo. O Pazuello lá ontem foi a última barreira para a criação dessa CPI. E o Jornal Nacional bateu forte. Eu vou falar aqui, não posso mostrar porque senão a Globo tira o meu vídeo do ar. A Globo é assim. Mas eu vou falar aqui como é que foi e como foi ontem, como é que foi o Jornal Nacional e como foi ontem o Pazuello lá e da área econômica, porque a oposição ao Bolsonaro está com um novo plano para pegar o Bolsonaro. Eu vou falar aqui uns detalhes, aí quem quiser comenta que eu faço mais vídeos sobre o assunto. Mas antes, um segundinho, se você quer ver a casa cair, se inscreve no canal, curte o vídeo. Aqui a gente é oposição ao Bolsonaro, a gente faz oposição todos os dias. O Bolsonaro trabalha com base em fake news, a gente quebra no meio as mentiras do Bolsonaro. Para você ajudar, é só um segundo se inscrever no canal, é de graça e você ajuda a fortalecer a oposição. O Lula falou que a esquerda tem que colocar o bloco na rua, porque 2022 a gente precisa eleger a maioria. Então, ajuda a colocar o bloco na rua. Um segundinho, se inscrevendo no canal, você ajuda isso. E a gente já tá na rua, porque a gente faz oposição contra o Bolsonaro nas ruas. Ontem o nosso carro de som rodou 4 horas na zona norte do Rio de Janeiro. E ao mesmo tempo, um outro carro de som nosso estava rodando mais 4 horas na zona sul do Rio de Janeiro. E na semana que vem já confirmamos finalmente um carro de som em Salvador. Salvador é a cidade mais anti-bolsonarista do Brasil. Então nós vamos focar nos bairros onde há bolsonaristas. A gente vai pegar o mapa da eleição municipal de lá e ver onde os candidatos de direita tiveram mais votos, a esquerda teve menos, para rodar lá em Salvador denunciando o descaso do Bolsonaro. Quem quiser ajudar com as ações do canal, um segundinho, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clicou em Seja Membro, está ajudando a gente a colocar mais carro de som denunciando o Bolsonaro e você está ajudando a colocar mais outdoors contra o Bolsonaro. Ou no primeiro comentário deixe Pix, PicPay, apoie-se, conta bancária para quem quiser ajudar as ações do canal do Plantão Brasil. Mas um segundinho, se inscreve, ativa o sininho, você já está ajudando muito a fortalecer a esquerda. Mas agora vamos falar sobre o que aconteceu ontem. Ontem foi um dia ruim para o Bolsonaro e para o bolsonarismo. Por quê? Ontem o Pazuello foi lá, ele foi massacrado no Senado, massacrado. Eu queria ver para ver como é que está o termômetro no Senado, porque muitos desses senadores, assim, em teoria, eles estão com o Bolsonaro, porque eles são do grupo do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira, do ACM Neto, esse pessoal que está se vendendo ao Bolsonaro agora. E eles foram lá e massacraram o Bolsonaro, e xingaram o Bolsonaro de assassino, falaram dos crimes, falaram dos testes, mais de 5 milhões de testes no Brasil já expiraram, acabou, venceram. Quer dizer, enquanto muitas pessoas estão pagando para se testar, quando eu quis me testar para encontrar com a minha mãe, tive que gastar R$400 para me testar. Por quê? Porque não tem teste grátis. Mas o governo Bolsonaro comprou por 290 milhões testes e deixou tudo estragar. E ainda quer doar 1 milhão de testes para o Haiti, testes que já não valem nada, testes que já acabou a validade desses testes. Por quê? Porque aí a Anvisa, que é do Bolsonaro, chega lá e fala, não, vamos fazer que a validade desse teste vai valer por 1 mês a mais. É isso, dá uma canetada e aí não acabou a validade, vai 1 mês a mais, como se isso adiantasse alguma coisa. Igual pegar uma carne estragada e escrever, não, a validade dessa carne é até 2025 fora da geladeira. Você vai comer essa carne estragada? Não vai, ela continua estragada. É isso que o governo Bolsonaro fez. Aí mostraram isso, falaram sobre o oxigênio em Manaus, falaram sobre tudo. E aí no Jornal Nacional mostraram com detalhes, mostraram o Bolsonaro apanhando feio lá, mostraram a cara de medo do Pazuello, mostraram ele tentando se explicar e falaram que as explicações dele não convenceram a ninguém, ou pelo menos a quase ninguém. Porque,
Com certeza o Pazuello convenceu o Flávio Bolsonaro, isso eu não tenho certeza. Não convenceu a quase ninguém, só convenceu os bolsonaristas e as pessoas burras. Aí o que acontece? Logo depois disso já emendaram com matéria mostrando que o setor de serviços no Brasil caiu muito, e começou a mostrar as pessoas cada vez mais pobres, as pessoas falando, olha, eu comia isso, agora eu não como mais nada. Inclusive o nosso carro de som fala isso, fala, Bolsonaro, eu comia carne de boi, agora nem mais carne de frango eu tô comendo. Por quê? Porque é o que está acontecendo com a população brasileira, por isso que a gente coloca essas coisas no carro de som. E aí mostrou que a economia está cada vez pior. A Globo só parou de bater no Bolsonaro por alguns minutinhos, aí por alguns minutinhos parou, para quê? Para falar bem da entrega do Banco Central ao mercado financeiro. Para quem não sabe, foi aprovada no Congresso a proposta de autonomia do Banco Central, que na verdade entrega o Banco Central aos bancos. E agora os bancos têm a chave do cofre. Lembra em março do ano passado quando eu falei, olha, o Bolsonaro acabou de dar 1,2 trilhão aos bancos, ele deu 1 trilhão e 200 bilhões de reais aos bancos. Para você ter ideia, todo o auxílio emergencial custou mais ou menos 290 bilhões. Para os bancos, o Bolsonaro deu um valor 4 vezes maior, 1,2 trilhão, via Banco Central. Agora, os bancos não precisam mais pedir para o governo Bolsonaro, que com a autonomia do Banco Central, o Banco Central não é mais ele não tem autonomia nenhuma mais. Agora o Banco Central, ele responde aos bancos. Quando os bancos quiserem tirar 1 trilhão meu, 1 trilhão seu, não 1 trilhão meu, exato, 1 trilhão nosso, que é o dinheiro do povo brasileiro, quando eles quiserem tirar, agora eles falam diretamente com o presidente do Banco Central, que será indicado pelos bancos. Olha que coisa linda. Você dá a chave do cofre pro bandido, porque vamos falar a verdade, o maior bandido do Brasil não é o trombadinha que te rouba um celular, que te rouba alguma coisa. O maior bandido do Brasil são os bancos, que continuam roubando a população, que roubam 53% do dinheiro dos nossos impostos, nosso dinheiro suado, vai para pagar juros da dívida para banqueiro bilionário. Eles roubam a gente todos os dias. Quanto você paga de conta de luz? Ah, 100 reais. Vamos supor que você paga 100 reais. Uns 35 são impostos. Agora lembre-se que mais da metade desse dinheiro de impostos vai para pagar juros para banqueiro bilionário. Quer dizer, estão te roubando em tudo o que você paga, em todos os serviços que você consome. Então a Globo parou um pouquinho de bater no Bolsonaro para defender a autonomia do Banco Central, porque, ó, claro, para o Jornal Nacional, propaganda, Itaú, Bradesco, XP, claro, eles patrocinam, pagam muito bem, e o Jornal Nacional faz o ativismo político para eles. Mas logo depois já volta da propaganda e bate mais no Bolsonaro e mostra o descaso com a pandemia e mostra que as novas... Estão falando muito das variantes do coronavírus. Tem uma nova variante aqui, a vacina talvez não funcione para a variante tal, a vacina tal não funciona para outra variante. Por que tem variante? Quanto mais gente o Jornal Nacional explicou isso direitinho, por conta do descaso do Bolsonaro, quanto mais gente se infecta, maior a possibilidade do vírus dentro de alguma pessoa, ou de várias pessoas, ele vai se mutando, ele sofre uma mutação pequenininha, aí essa pessoa contamina outra pessoa. Esse vírus já tem uma mutação pequenininha. Aí nessa segunda pessoa ele sofre outra mutação, ela contamina outra. Aí vai indo até que o vírus sofre uma mutação e a vacina, já todo mundo falando de vacina, talvez não funcione para uma ou outra mutação. Aí o que adianta vacinar toda a população quando vai ter uma mutação ali que a vacina não serve? É isso que o Bolsonaro quer. Ele quer que a pandemia continue indeterminadamente. Ele quer que não acabe a pandemia. Por isso que ele faz de tudo para que mais e mais e mais gente se infecte. É por isso que ele vende a cloroquina, vende a ivermectina como se fossem remédios. Fala do tratamento precoce. Até o velho da van, a mãe dele morreu e o velho não aprendeu. Falou que se a minha mãe tivesse tomado o tratamento precoce, estava viva. O próprio doutor que criou o kit do tratamento precoce morreu de Covid. O velho da van não deve saber isso, mas enfim, é isso que aconteceu. E foi tudo bem feito contra o Bolsonaro. E aí, o que acontece é o seguinte, a Globo lembre-se, a Globo tá com os bancos e tudo, mas o candidato da Globo se chama João Dória. E o plano B da Globo se chama Sérgio Moro, que são os dois maiores inimigos do Bolsonaro. E aí, o inimigo do Bolsonaro não é mais o PT, os inimigos do Bolsonaro são Dória, Rodrigo Maia e Moro. Esses são os inimigos do Bolsonaro. E aí, o que acontece? O plano deles é o seguinte, muita gente deve ter escutado na semana passada, se alguém quiser, comenta que eu faço um vídeo só sobre isso. Na semana passada, não, nessa semana, estamos na sexta. Pra mim já era a segunda da semana que vem. Pois bem, nessa semana, muita gente deve ter escutado na segunda noite, se eu não me engano, ou na terça, o TSE arquivou duas ações de cassação de chapa do Bolsonaro. Eram duas ações praticamente idênticas, movidas pelo PDT do Ciro Gomes, pela chapa do Ciro Gomes.
essas ações foram arquivadas. Eu vi muita gente na esquerda falando, meu Deus, o Bolsonaro se safou. Calma. As ações que importam são as duas ações movidas pela campanha do Haddad, pelo PT. Por quê? Porque aquelas ações são turbinadas com as provas do inquérito das fake news. As ações do Ciro Gomes não. Elas não estavam turbinadas por isso. Eram ações que podia investigar se chegar até um momento, mas chegava no momento, aquela ação parava. E a do PT não, é uma ação praticamente, são ações bem similares, praticamente igual, mas que será turbinada pelas provas do Alexandre de Moraes, do inquérito das fake news. Por isso que as do Ciro foram arquivadas, para que o TSE possa focar só nas ações do PT. Só que tem uma coisa, no TSE temos o Barroso, temos o Fachin e temos o Alexandre de Moraes. O Barroso e o Fachin são assim com o Sérgio Moro, e o Alexandre de Moraes é assim com o Dória. Então você tem 3 ali, aliados dos maiores inimigos do bolsonarismo no TSE. Só que eles sabem o seguinte, e aí o próprio Luiz Fux, que é outro bolsonarista, lembra do bolsonarista? Outro lavajatista, amigo do Moro, o Moro até falou em Fux we trust, lembra disso? O Fux falou, impeachment agora não é bom. Por quê? O Bolsonaro colocou o Arthur Lira, ele escolheu, não sei, aí eu não sei se foi ao acaso, porque o Bolsonaro é uma pessoa muito burra, eu não acredito que ele tenha escolhido a dedo, ou se realmente alguém escolheu a dedo para ele. Mas o Arthur Lira, na presença da Câmara, ele responde no STF por processo de corrupção. Então, se acontecer o impeachment do Bolsonaro e o Mourão se ausentar, o Arthur Lira não pode assumir a presidência da República, sabia disso? Pessoas que respondem a processo no STF, que são acusadas, não podem assumir a presidência da República interinamente, não podem ficar na linha sucessória. Aí o que acontece? Caçando a chapa, quem vira presidente do Brasil? Arthur Lira? Mas ele não pode. Fica um imbróglio jurídico. Claro, chegando nesse processo, alguma solução será feita, mas o Bolsonaro colocou o Arthur Lira ali como um escudo, para que não se casse a chapa do Bolsonaro e para que o impeachment fique uma coisa um pouquinho mais distante. Que ocorrendo o impeachment, fica todo mundo dependendo do Mourão, porque depois o Mourão tem um criminoso na linha sucessória e ninguém quer isso, e nem pode pela lei. Então o Bolsonaro colocou o Arthur Lira como um escudo. O pessoal da Lava Jato e do Dória sabe disso. Eles sabem, vamos caçar a chapa agora, há um ano e meio antes da eleição, para quê? Para ter eleição indireta, mas tem o Arthur Lira ali na linha sucessória, não pode ser ele, vai ser quem? Quem ganharia uma eleição indireta hoje no Brasil? Não seria o Arthur Lira, lembre-se, o Arthur Lira ganhou porque o Bolsonaro comprou votos. Com uma chapa caçada não teria o Bolsonaro para comprar votos. Então quem ganharia uma eleição indireta? Não se sabe. Seria benéfico ou seria maléfico para os planos do Dória de ser presidente em 2022, uma cassação da chapa ou um impeachment? Eles estão vendo agora, mas o Dória está no modo tudo ou nada. Os inimigos do Bolsonaro estão no modo tudo ou nada. Eles precisam bater forte no Bolsonaro. E a CPI da pandemia que está vindo aí, o Rodrigo Pacheco falou, olha, até quinta-feira, ou seja, temos aí 6 dias. Se houver assinaturas na quinta-feira que vem, a CPI será instalada. Aí é um arranhão muito forte na imagem do governo Bolsonaro, com potencial para impeachment. Por quê? Veja bem, antes da CPI ser instalada, a oposição, não é a oposição, o centrão, eu chamo de oposição, mas é o centrão que o Bolsonaro comprou, já está exigindo cargos. Eles querem o Ministério da Saúde, eles querem o Ministério da Saúde, eles querem o Ministério da Cidadania, eles querem mais outros 2 ou 3 ministérios. O Bolsonaro prometeu até o Ministério da Educação e o Bolsonaro não pagou nada. O Bolsonaro está dando carguinho estatal, está dando banco, está dando diretoria de não sei o quê, mas não está dando os ministérios que ele prometeu. Então o Centrão já está começando a cobrar a dívida. Se instalar a CPI, o preço vai subir. O preço já está subindo. Instalando a CPI, o preço dobra. É aquela, eu vou numa loja que eu preciso de um celular, vamos supor, olha, aconteceu uma coisa, só tem um celular na loja e tem 100 pessoas querendo. O preço do celular logo vai aumentar, a loja vai triplicar, quintuplicar o preço do celular. É isso que está acontecendo com o governo Bolsonaro. Ele precisa de apoio, só que o que está acontecendo é que cada vez mais ele está sendo cercado. Então o preço do apoio, como ele está precisando muito mais, e aí mais membros do governo começam a ligar para os deputados, para os senadores, para tentar negociar, para tentar conseguir apoio. O que acontece? O preço sobe. É a lei da barganha, lei da oferta e procura e a barganha do Centrão. Então o Bolsonaro está com esse problemão agora nas mãos. É por isso que você viu que na live de ontem o Bolsonaro estava meio surtado, ele não estava feliz não. Tem live de quinta-feira, às vezes tem denúncia contra o Bolsonaro, mas na quinta-feira à noite na live o Bolsonaro tá lá rindo. Ontem ele não estava não, ele estava bem sério. Por quê? Porque ele sabe que ele está com um problemão na mão e ele não está sabendo muito como fazer, porque agora ele vai ter que negociar o bolsonarismo, que é o bolsonarismo raiz, os que se chamavam de conservadores, os fascistas. O bolsonarismo está morrendo. O que está virando é o Bolsonaro, um presidente do Centrão, na mão do Centrão, que é obrigado a fazer o jogo do Centrão, mas ele não sabe fazer. Por isso que em 28 anos ele aprovou o quê? Não aprovou nenhum projeto.
2 acho que foram a voto, mas não aprovou nada em 28 anos no Congresso, porque ele não sabe negociar. Então, esse é o tamanho do problema. E pra gente aumentar os problemas dele, olha aqui. Aqui rodou em frente à casa do Bolsonaro. Consegue ler aqui PP? PP é a praia do PP, que é uma praia que fica no Rio de Janeiro. Tem a Barra da Tijuca, que é onde mora o Bolsonaro, e ele mora assim praticamente no limite entre Barra da Tijuca e PP. E o nosso carro de som rodou lá na Tijuca e no PP ontem, perguntando, entre outras coisas, quem matou a Marielle Franco, falando da pandemia, falando dos crimes do Bolsonaro. Olha só um trecho aqui, trecho pequeno, tem 15 segundinhos, olha só. Sadinha da família Bolsonaro vai seguir impune? Bolsonaro. Avenida Lúcio Costa, praia do PP, praia do PP, PP. Ficamos sem o auxílio emergencial e não sabemos da vacina. Sadinha da família Bolsonaro. O engraçado é que o rapaz do Corrupção fica repetindo o nome do bairro várias vezes, e o vídeo que eu mandei, eu falei, faça o vídeo com o spot inteiro, ele não fez. A Avenida Lúcio Costa é onde mora o senhor Bolsonaro. O endereço dele lá, do Vivendas da Barra Pesada, é a Avenida Lúcio Costa, número 1400, alguma coisa, se eu não me engano. Quem souber melhor pode me corrigir. Esse é o endereço dele. Então a gente rodou em frente à casa dele, rodamos na Rocinha, Cidade de Deus, Taquara, São Conrado, aí ao mesmo tempo estávamos rodando na Zona Norte, em Madureira, Estrada da Portela. O rapaz falou lá, o nome é Ramos, tem outros locais, eu não conheço o Rio de Janeiro, então vou só falando os nomes que eu lembro. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo, seja membro, no primeiro comentário tem as maneiras de ajudar o canal, ou se inscreve no canal e você já está ajudando bem. Falou!